A paz do Senhor, irmãos. Deus abençoe a todos no nome de Jesus. Que benção, estamos aqui para continuar o estudo do livro de 2 Crônicas. Hoje é o seu capítulo 33. Que maravilha, de 25 versículos, né? Nós falamos no 32, que está aí no canal gravado para a glória de Deus, né? Aleluia, sobre a vida, né, de Ezequias. Oh, glória! Aleluia! A parte ali de invasão, né, de Senaqueribe, depois a doença e morte de Ezequias. Hoje nós continuamos aqui de Manassés, que era filho de Ezequias, né? E você tem visto, como comentamos no canal, no capítulo 32, está aí no canal, Curiosidades Bíblicas, EV Marcelo, a ação, a atitude, a escolha de cada rei, de cada profeta, de cada personagem bíblico aqui, que Deus deixou escrito para nós, inspirado pelo Espírito Santo, para nós aprendermos com a vida deles. E hoje nós vamos aprender com Manassés. Aleluia! Aqui o título, irmãos, começa meio forte. Ó. A idolatria de Manassés. Vamos ver algo que Manassés viveu, vamos aprender. Para fazermos errado, não. Para fazermos o que é certo, o que é agradável aos olhos do Senhor. O versículo 1. Tinha Manassés 12 anos de idade quando começou a reinar, e 55 anos reinou em Jerusalém. Então ele reinou muito tempo, irmão, 55 anos. Versículo 2: fez o que era mal aos olhos do Senhor, conforme as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Interessante que fala assim, fez conforme, né? Pegou como exemplo as abominações dos gentios que o Senhor lançara fora de diante dos filhos de Israel. Então, ele não seguiu o exemplo do pai ou de outro rei, porque o pai deu bom exemplo. Ezequias, o pai foi um homem de Deus, um homem que errou, mas buscou, se humilhou, se colocou, pediu, aleluia, esteve caminhando perante o Senhor. Ele não quis seguir o exemplo do pai. Ele não quis seguir as pisaduras do pai, de um bom exemplo para servir o Senhor, irmãos, mas preferiu olhar para o mundo, preferiu olhar para o costume do povo gentil. Irmão, tá cheio de gente hoje que diz que é do Senhor, que fala que é do Senhor, que às vezes até, irmãos, tem uma boa oratória, tem uma voz bonita e outras virtudes, mas estão olhando os gentios, estão olhando as abominações do mundo. Cuidado! Deus está vendo, Deus está olhando, Deus quer que nós sejamos um povo peculiar, separado, zeloso e de boas obras, aleluia. O versículo aqui agora é o 3, glória a Deus. Porque tornou a edificar os altos que Ezequias seu pai tinha derrubado. Levantou altares a Balaim, fez bosques, prostou-se diante de todo o exército dos céus e o serviu. Olha, meus irmãos, que ações, que atitudes, que escolhas erradas do rei Manassés. Versículo 4. Edificou altares da casa do Senhor, do qual o Senhor tinha falado em Jerusalém. Estará o meu nome eternamente. 5. Edificou altares de todo o exército dos céus em ambos os pátios da casa do Senhor. 6. Fez ele também passar seus filhos pelo fogo no vale no vale do filho de Inom. Usou as adivinhações de agouros, de feitiçarias, e consultou adivinhos, encantadores, e fez muitíssimo mal aos olhos do Senhor, para provocar a ira. Também pôs uma imagem de escultura do ídolo que tinha feito na casa de Deus, do qual tinha falado Davi e a Salomão seu filho. Nesta casa em Jerusalém, que escolhi de todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Vamos ler até o 10 para a gente entender aqui e não perder o sentido aqui. Eu nunca mais removerei o pé de Israel da terra que destinei a vossos pais, contanto que tenha cuidado de fazer tudo o que eu lhes ordenei, conforme a toda a lei, estatutos e juízos dados pela mão de Moisés. 9. E Manassés tanto fez errar a Judá e aos moradores de Jerusalém, que fizeram pior do que as nações que o Senhor tinha destruído, de diante dos filhos de Israel. E falou o Senhor a Manassés, e ao povo e ao seu povo, porém não lhe deram ouvidos. Irmão, e falou o Senhor a Manassés e o seu povo, e o povo não lhe deram ouvido. Irmão,
O mal da geração de hoje, como nos dias de Manassés, que faz muito tempo, irmãos, é não dar ouvido à voz do Senhor, é não dar ouvido à voz de Deus. Irmão, como que Deus fala comigo? Como que Deus fala com você? Sabe quando você está na sua casa, você é jovem, de menos idade, Deus, ele usa a sua mãe, usa o seu pai. Você fala, não tenho mãe, meu pai já foi. Às vezes a sua avó, a sua tia, seu tio, para te aconselhar, para te dar um bom conselho, para te falar algo que vai trazer benefício, você não ouve, você não atende. Por que que há muitos encarcerados hoje, irmãos? Por que que há muitas pessoas, quando falo muitas, né, falo de mulheres e muitos de homens, encarcerados e encarceradas hoje, porque não deram ouvido à voz do pai, da mãe, do tio, da tia, da avó, do vô, do irmão, da irmã, ou da esposa, do esposo, não ouviram a voz do irmão que foi usado por Deus para dar um bom conselho e não quis atender. Irmão, Deus está falando, Deus está dizendo, Deus está falando comigo, com você, a todo tempo, a toda hora, a toda circunstância. Deus usa a natureza, Deus usa os céus que ele criou, o firmamento, que são obras das suas mãos, para lhe falar que há um Deus poderoso que se interessa pela sua vida e pela minha, e nós não damos ouvido. Manassés aqui, o povo aqui, não deu ouvido à voz do Senhor. Diz a palavra que ele fez pior do que as nações dos gentios. Irmão, a pessoa quando não quer ouvir a Deus, a pessoa quando não quer ouvir o Senhor, a sua palavra, a ação dela, as atitudes dela ficam piores do que aquele que não conhece. Conhece quem? O Senhor Deus, irmãos. A palavra de Deus fala assim, irmãos, que os filhos das trevas são mais prudentes que os filhos da luz. E uma vez respeitam mais, ouvem mais a voz do pai e da mãe, ou de um familiar que está ali nesse papel de tutor, de ensinar. E um filho da luz não dá ouvido, irmãos, ao pastor na igreja, a pastora, aleluia, uma bispa, um bispo. Irmão, não ouve. Um jovem não ouve ali o responsável ali pelo um grupo de mocidade, o círculo de oração, né? Homens, ao pastor, a pastora, o aconselhamento bíblico, a palavra, a instrução, a correção. Irmão, evangelho confronta pecado, irmão. Evangelho confronta ações erradas minhas, ações erradas suas, ações erradas do povo. Se o evangelho não confrontar a nossa vida, não é evangelho, irmão. Não é palavra de Deus. Pessoas não gostam de ouvir isso, mas é palavra de Deus, irmãos. O rei Manassés e o povo não deu ouvidos à palavra, porque a palavra confronta. A palavra quer curar o mal. A palavra quer fazer você tomar uma atitude correta, mudar para uma atitude certa. Aleluia. Versículo 11, antes tem um título assim, ó. O cativeiro e a oração e a morte de Manassés. Assim o Senhor trouxe sobre eles os príncipes do exército do rei da Síria, os quais prenderam a Manassés com ganchos. Olha, irmão, que prisão, que algo terrível. Você fala assim, mas como assim com gancho? Irmão, nós não podemos afirmar isso, mas você vendo, talvez um documentário, você estudando mais a fundo, né? Ali os costumes, as tradições da nação de Israel, do povo de Israel, das nações vizinhas. Aqui fala, irmãos, dos assírios, que era um povo mau. Irmão, dá a entender pela Bíblia que eles cravaram esses ganchos em partes do corpo de Manassés, irmãos, para deixar ele preso, torturaram-no. Irmão, o povo assírio era mau, o povo assírio chegava a matar o povo, irmãos, e colocar ossos, a cabeça ali como fosse um troféu, e outras barbaridades mais. Então, entrando um pouco na história da nação assíria, você vai ver isso, irmão. Entendemos pela palavra, sim. E aqui diz a palavra para nós, ó. Jesus amado. E amarraram com correntes e o levaram para a Babilônia. 12. Então ele, angustiado, orou fervorosamente ao Senhor seu Deus e humilhou-se muito perante o Deus de seus pais. 13. E ele orou a Deus e aplacou
para com ele, ouviu a sua súplica e tornou a trazê-la a Jerusalém, ao seu reino. Então conheceu Manassés que o Senhor era Deus. Irmão, há pessoas, hoje, 2024, hoje é 8, né, de fevereiro, Jesus amado, que precisam, irmãos, às vezes passar uma dor terrível, uma perca muito grande, algo vir, irmãos, e dar uma chacoalhada na estrutura da abençoada e do abençoado, talvez virar ele de cabeça para baixo, para ele abrir o seu coração, que é duro a serviço, para atender, para ouvir a voz do Senhor, para se render ao senhorinho de Cristo, para dar atenção à voz do Todo-Poderoso. Irmão, Deus faz isso porque Ele tem amor pela sua alma. Deus faz isso porque Ele tem amor pela sua vida. Deus faz isso por muito porque Ele tem amor. Ele quer, na sua palavra, que está escrito em Timóteo 2,24, em Tito 2,11, que ninguém se perca, mas chegue ao conhecimento da palavra, da verdade. Irmão, Deus, ele disciplina e corrige e açoita aquele que ele toma por filho. Pessoas precisam, irmãos, passar, talvez parecido com Manassés, não sei, Deus sabe, mas precisam passar uma situação próxima de Manassés para acordarem, porque estão num sono que não querem acordar, e quando é chamado para acordar, não querem levantar. Aí precisa passar por uma situação difícil, irmão, para se voltar para Deus, para atender a voz do Senhor. Não quer ouvir quando Deus está falando dentro da casa dele, que é casa de oração, ou usando, demos exemplo aqui de um pai, de uma mãe, de um familiar, que é o tutor, que é o responsável. Aí Deus fala, você não quer? Você não vai atender? Então eu vou fazer de outro jeito. E Deus faz, irmão. Oh, aleluia! Glória a Deus que Ele faz, porque Ele tem amor, Ele tem misericórdia. O diabo odeia-nos, o diabo quer ver a nossa morte, o diabo quer ver nós pisado no chão, humilhado, e quer que a gente passe a eternidade no inferno, no lago de fogo, de enxofre com Ele. Isso a palavra fala. Esse é o destino do diabo e seus anjos. E ele quer enganar o máximo possível. E quer enganar a sua vida e a minha. Mas Deus, irmãos, faz igual fez com Manassés. Na nossa vida. Na sua vida. E muitos hoje para acordarem. Despertarem do sono e voltarem-se para o Senhor. Versículo aqui, ó. 14. Depois disso edificou a muralha externa da cidade de Davi, desde o ocidente ao vale de Gion, na entrada da porta do peixe, até ao redor de Ofel, e a levantou muito alta. Também pôs oficiais valentes em todas as cidades fortificadas de Judá. Tirou da casa do Senhor os deuses estranhos e o ídolo, como também todos os altares que tinha edificado no monte da casa do Senhor e em Jerusalém, levando-os para fora da cidade. 16. Reparou o altar do Senhor, ofereceu sobre ele sacrifícios de ofertas pacíficas e de louvor, e ordenou a Judá que servisse ao Senhor, seu Deus de Israel. Meu Deus. 17. Contudo, o povo ainda sacrificava nos altos, mas somente ao Senhor Deus. 18. O restante dos atos de Manassés, a sua oração, o seu Deus, as palavras, os videntes que lhe falaram no nome do Senhor, Deus de Israel, eis que está escrito no sucesso dos reis de Israel. 19. Também a sua oração, como Deus se aplacou para com ele todo o seu pecado, sua transgressão, os lugares onde edificou altares e onde pôs bosques e imagens de escultura, antes que se humilhasse, eis que estão escritos nos livros dos videntes. Dormiu Manassés com seus pais e sepultaram em sua casa. Amon e seu filho reinou seu lugar. Irmão, a coisa de um mês atrás, 40 dias, não tenho assim a data precisa, gravamos no canal aí que é seu, que é nosso, né, para a glória de Deus, né, Curiosidades Bíblicas EV Marcelo, a mesma história do rei Manassés, mas no livro de Reis. E falamos lá que viríamos falar de novo de Manassés, né, até um pastor nosso, muito amado aqui de Aparecida, né, pastor Mauro, nos falou, né, olha, dessa parte aqui de Crônicas. Eu falei, pastor, nós vamos deixar para comentar essa parte lá em Crônicas. Aí ele falou assim, amém. Irmão, você vê aqui
a expressa, escrita, aleluia, a misericórdia de Deus, a misericórdia do Senhor Jesus hoje para nós. Na primeira parte aqui do capítulo, irmãos, Manassés fez tudo que era errado e de pior espécie, afrontou a Deus, debochou, escarneceu, levou o povo a pecar de uma forma deliberada, irmão. Pior do que os reis das nações. Ah, irmão, mas quando o negócio ficou feio pro lado dele, ah, irmão, ele se lembrou do Senhor. Pediu misericórdia e o Senhor teve. Irmão, Jesus teve misericórdia da sua alma e da minha. Aleluia! Lá na cruz do Calvário, você, nós, por pior pecado, erro, falha que fizemos, que cometemos, que desagradamos ao Senhor, ele teve misericórdia, levou aquela cruz pesada no meu e seu lugar. A misericórdia do Senhor Jesus nos alcançou hoje, purificou, nos fez tornar alvo branco como a neve, aleluia! E hoje nós estamos arrependidos, irmãos. Oh, glória! Deixamos a vida de pecado, como Manassés deixou, e voltamos para o Senhor. Irmão, Deus quer que você ainda, que não se voltou para Ele, volte para Ele hoje, que Ele te perdoa. Ele perdoa Manassés, Ele perdoa a sua vida, Ele te alcança com a graça, com o amor dEle, aleluia! E muda a sua história, como mudou aqui desse rei, que era um rei mau, num período da vida dele. Manassés depois se arrependeu, irmãos. Deus perdoa. O diabo não. O diabo pega o passado e joga na nossa cara todo dia, mas ele está arrependido em nome de Jesus. Mas o Senhor quer você, quer hoje, quer agora, daqui para frente, louvado seja o nome dele. O versículo 21 até o 25, para a gente encerrar, antes tem um título que fala assim, o reinado de Amon. Tinha Amon 22 anos de idade quando começou a reinar, e 2 anos reinou em Jerusalém. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, como havia feito Manassés seu pai, porque Amon sacrificou a todas as imagens de escultura que Manassés seu pai tinha feito e o serviu, mas não se humilhou perante o Senhor como Manassés seu pai, e se humilhara antes, multiplicou Amon os seus delitos. Olha, irmão, fez mais ainda do que o seu pai, né? Numa parte da vida do seu pai. 24 e 25. Conspiraram contra ele, seus servos, e os mataram em sua casa. Porém, o povo da terra feriu a todos quantos conspiraram contra o rei Amon. E o fez reinar em seu lugar a Josias, seu filho. Olha, irmãos, Amon teve exemplo do pai quando fez o que era mal e quando se arrependeu, aleluia, e pediu perdão a Deus. E ele poderia ter feito, irmãos, como pai, olhado da parte do arrependimento e honrado ao Senhor, e não quis fazer, escolheu o mal. E morreu fazendo mal, a Bíblia fala assim. Foi para o céu, irmãos? A palavra já está falando. Irmão, que nós possamos, nesse dia que se chama hoje, nesse estudo aqui do capítulo 33 de 2 Crônicas, aprendermos que nós somos escravos das nossas escolhas, das nossas palavras, das nossas ações. Queremos nós, irmãos, hoje servir ao Senhor de todo o coração. Pedir misericórdia, clamar a Deus que nos ajude a vencer o mal, o pecado. Se você ler Mateus 15, irmãos, Jesus fala assim para os homens assim, ó, que o que contaminava eles não era o que entrava, mas o que saía, porque o adultério, a mentira e tantas coisas, ali tem uma lista ali, estava dentro do coração do homem. Irmão, o mal, que se chama pecado, está dentro de nós, irmão. Nós temos que crucificar a carne e suas paixões e as suas concupiscências no sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário por nós. Irmãos, vencer o homem interior, aqui ó, todo dia, no poder de Deus, irmãos, para que ele não domine, mas que hoje, irmãos, o Espírito de Deus, somos uma nova criatura, criados, diz a palavra, em Cristo Jesus, para justiça e santidade, possamos viver assim, irmãos, para a glória de Deus, honrando-o, amando-o, servindo-o, buscando-o,
entregando a nossa vida a todo momento para Ele, que faça de nós um instrumento nas suas mãos. Amém? Que Deus te abençoe em Cristo Jesus. Irmãos, seja um instrumento de Deus. Envie esse link, irmãos, para os seus contatos, para os grupos aí que você sabe, que você tem, participa, para a glória de Deus. Mas principalmente, irmãos, para pessoas que estão afastadas do Evangelho, pessoas que não conhecem o Senhor, possam ouvir essa palavra que é de Deus, serem libertas, salvas pelo poder do Senhor, irmãos. Esse é o desejo do coração de Deus. É o que Ele fala ao nosso coração para que você faça. Nos ajude a fazer a obra do Senhor, irmãos. Amém? A paz do Senhor Jesus.